Pessoal, bom dia a todos e a todas. Venho aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre acidentes com animais peçonhentos, que também é outro conteúdo da nossa ementa e que na disciplina de urgência e emergência não tem como a gente deixar de falar sobre animais peçonhentos, porque o Brasil é uma região endêmica para esse tipo de acidentes. E diante de uma picada, de uma mordedura ou de uma ferroada de alguns desses insetos, aquela pessoa, dependendo do grau de severidade da lesão e também da espécie de animal que atacou, essa pessoa vai precisar de socorro imediato e receber a terapêutica adequada. Então eu venho aqui hoje falar para vocês sobre esse assunto que eu particularmente gosto muito de tratar, porque é um assunto prático. Vou falar aqui alguns tipos de acidentes ofídicos que são provocados por cobras e também escorpionismo, que no Brasil nós vivemos uma temporada recentemente de ataques de escorpiões, eles cada vez mais adentrando no peridomicílio, né, dentro das casas, no intra e peridomicílio, e atacando principalmente as crianças, que são as mais indefesas com relação a esses animais. Vamos começar a falar sobre acidentes ofídicos, que são aqueles acidentes onde são provocados por picadas de serpentes. Essas lesões, essas picadas, elas causam alterações locais e sistêmicas. Então, aquela pessoa que foi acidentada por cobra, tanto pode ter manifestações locais ali no local da picada, como manifestações sistêmicas, ou seja, sinais e sintomas a nível sistêmico. Quais são os agentes etiológicos? No Brasil, existem 4 espécies de serpentes que são perigosas, são peçonhentas, que têm veneno que pode até matar. Então são elas: a cobra jararaca, que é responsável pelos acidentes botrópicos; a cobra cascavel, que é responsável pelos acidentes crotálicos; a cobra surucucu pico de jaca, que é responsável pelos acidentes laquéticos; e a cobra coral verdadeira, que é responsável pelos acidentes elapídicos. Então veja que cada espécie de cobra, de serpente, tem o nome próprio daquele acidente, e que isso é muito importante que a gente memorize, e principalmente num caso de acidentado por cobras, tem que se identificar qual foi a espécie causal, qual foi a espécie de cobra que feriu aquela vítima, aquele acidentado. Porque quando a gente identificar a espécie, a gente tem como chegar no hospital e dizer, ó, foi essa cobra tal. E aí já vai ter o soro adequado, apropriado, para ser administrado naquela vítima. Aqui no slide nós temos imagem delas, das principais cobras, né, envolvidas na transmissão, é, é, na, na transmissão da peçonha, que é o veneno. Nós temos aqui, do lado esquerdo, a cobra jararaca, que é a mais venenosa de todas, é a cobra mais peçonhenta e responsável por manifestações graves. Nós temos aqui do lado direito a cobra cascavel, que também não deixa de ser um acidente importante, podem até causar algumas manifestações, como insuficiência renal, dentre outras. Aqui no canto, embaixo, nós temos a surucucu. Ela é conhecida por pico de jaca porque ela tem essa característica. Aqui essa parte dela, ela tem uma abertura oral muito grande e as presas delas, elas são muito afiadas. Também são cobras venenosas e de importância clínica. E nós temos aqui a coral verdadeira, que é a cobra responsável pela menor parte dos acidentes no Brasil, porém, que também não deixa de ser acidentes importantes, porque a coral verdadeira ela tem uma peçonha muito poderosa, que é um veneno muito potente ali quando ela ataca. Então vamos para as manifestações clínicas, os sinais e sintomas dessas picadas. No acidente botrópico, que é aquele provocado por jararaca, nós temos as manifestações locais. Causam dor
então é uma dor muito forte, às vezes quase que insuportável. Causa edema, que é um inchaço muito grande naquela região acometida. Causa equimose, são pequenas manifestações hemorrágicas. A pele, no entorno daquela mordedura, ela começa a ficar avermelhada e depois um tecido mais escurecido, como que necrose. Fica necrosado ali por conta da ação da toxina do veneno da jararaca. Marcas da picada, elas não são visíveis, porque quando esse tipo de cobra pica, o edema que forma é tão grande e tão evidente, e a gente vê aqui na imagem, o edema é tão evidente e essa região necrosada, que não tem como a gente identificar ali as duas presas da marca da mordedura, da picada dessa cobra. E nós temos bolhas com áreas de necrose, infecções secundárias, porque naquele local onde houve a picada, podem penetrar outros agentes etiológicos, bactérias, vírus, e amputação e déficit funcional do membro. Na maioria das vezes, a mordedura ela é tão poderosa que ela causa amputação. E aquela pessoa nem consegue movimentar aquele membro que foi acometido. E nas manifestações sistêmicas, eu vou citar apenas duas delas aqui, mas nós temos urina com sangue, é por isso que esse tipo de acidente ele poderá provocar posteriormente uma insuficiência renal aguda, porque a toxina desse veneno dessa cobra causa uma paralisia na filtração dos rins, na filtração de urina pelos rins. Então, a principal complicação de acidentes por jararaca é insuficiência renal aguda. E aí essa pessoa vai ter que muitas vezes fazer hemodiálise por conta desse acidente. Agora falar um pouquinho sobre o acidente laquético, que é aquele provocado pela surucucu, certo? As manifestações locais sistêmicas, elas são muito parecidas com os acidentes por cobras jararacas. Então, você pegar ali numa região que tenha tanto surucucus transitando quanto jararacas, quando não se é possível fazer a diferenciação de qual foi o tipo de cobra envolvida ali no acidente, aí, nesses casos, se recomenda o uso do soro antibotrópico e antilaquético, que a gente vai falar desses soros mais adiante. Mas existe aí uma diferenciação do acidente da jararaca para a surucucu, é que na surucucu existem alterações vagais, ou seja, a pessoa tem muitos desconfortos abdominais, náuseas, vômitos, indigestão, flatulências, são todos os sinais e sintomas abdominais, né, do trato gastrointestinal, que são característicos nos acidentes por surucucu, que nos acidentes por jararaca não tem essas manifestações. Então a diferença é essa aí. E nós temos os acidentes crotálicos, que são aqueles provocados pela cascavel. A nível local, essas picadas causam dor, inchaço, eritema, que é vermelhidão, e parestesia, que é formigamento. Então, naquele local da picada, naquele membro como um todo, a pessoa fica com formigamento, perde aquelas sensações aquelas sensações dolorosas e também táteis, ou seja, naquele membro que foi picado, a pessoa perde toda a sensibilidade e fica formigando. É bem característico dos acidentes por cascavel. E nós temos manifestações sistêmicas que são manifestações neuroparalíticas. Por exemplo, vai haver comprometimento ali do sistema neurológico. Essa pessoa pode ter alguns distúrbios neurológicos, como convulsões, ataques epiléticos, distúrbios visuais, salivação excessiva. É muito semelhante quando há mordedura por cães, na transmissão do vírus rábico, né? Da raiva humana. Então, aqui nos casos de acidentes com cascavel, poderá haver também essa salivação excessiva, poderá haver também urina com sangue. A gente chama colúria quando modifica-se a cor da urina por conta da presença ali de raios de sangue. Raramente há disfunções respiratórias ou sangramentos. Ao contrário das outras cobras que a gente viu, pode haver ali um quadro hemorrágico também. Aqui na cascavel não existe esse risco de hemorragias, porém,
o risco também de insuficiência renal aguda e de óbito é muito grande. Os acidentes relapídicos são provocados pela cobra coral verdadeira. A nível local, eles causam dor e paresia, que é formigamento e dor. E a nível sistêmico, eles causam alterações neurológicas, com paralisia da face e dos músculos respiratórios. Então, aqui no acidente com coral verdadeira, a principal preocupação é com relação à parada cardiorrespiratória, porque a toxina do veneno, da coral, ela é tão forte que ela paralisa o músculo respiratório, o diafragma, e aquela pessoa começa a desenvolver uma insuficiência respiratória, e a partir de aí, se não houver ali o tratamento rápido para reverter a ação daquele veneno, essa pessoa ela pode vir sim a ter uma parada cardiorrespiratória. E nós temos os acidentes por outras serpentes que não são peçonhentas, mas que também causam muitos desconfortos. A maioria das picadas elas causam apenas traumatismo local, nas outras serpentes que não são peçonhentas. E existem algumas manifestações não graves na região da picada, como edema, dor e equimose, que são pontos hemorrágicos, dor e esse inchaço bem característico dessas outras serpentes. O diagnóstico ele é clínico e epidemiológico, não precisa fazer nenhum exame comprovando que houve ali um ataque, né, que tem também o veneno circulante, porque isso é perda de tempo. Basta o histórico clínico, a pessoa chegou lá dizendo que foi picada por uma serpente, então o examinador, o médico, a equipe de enfermagem deve avaliar qual foi o tipo de serpente e para a partir de aí decidir qual é a melhor conduta a ser tomada. Então não se faz nenhum exame laboratorial para não haver perda de tempo em salvar aquela vítima. Diagnóstico diferencial. Áreas geográficas com superpopulação de serpentes botrópicas e laquéticas, como eu já havia dito no início, quando se tem ali naquela área muitas cobras, jararacas e surucucus, que são as mais importantes do ponto de vista epidemiológico, então tem que fazer o diagnóstico diferencial dessas picadas e também a diferenciação nos sinais e sintomas para que possa ver qual é o soro mais recomendado. Epidemiologia. Essas cobras elas aparecem nos meses de maior frequência, que são os quentes e chuvosos. Essas cobras acometem mais populações da zona rural, trabalhadores ali da agricultura, pessoas que vão trabalhar ali na roça desprovidas de proteção, sem botas, sem a questão de luvas de borracha. Então, essas pessoas elas têm um risco maior de ser acometidas. Com relação ao tratamento, existem os soros antiofídicos. Nós temos soro anticrotálico, antibotrópico, antilaquético, antielapídico. Cada um deles vai tratar uma forma diferente de acidentes, dependendo do tipo de serpente que picou, que está envolvida ali no acidente. Então, nós temos aí uma tabela que vocês podem depois ver com calma, que essa tabela ela está especificando os tipos de acidente, se foi leve, se foi moderado, se foi grave, e de acordo com o tipo de cobra e tipo de acidente, existe a quantidade de ampolas, além do medicamento, do soro antiofídico, que essa pessoa vai receber. Então a tabela ela traz isso aí para a gente, a nível assim de verificação, a gente verifica e vê quantas ampolas são. E temos cuidados de enfermagem, que são específicos para os acidentados de cobras. Primeiro que devemos encaminhar a vítima de acidente ofídico o mais breve possível ao hospital. Não adianta ficar fazendo manobras empíricas em casa ou ali no local do acidente. Por exemplo, oferecer leite, que o leite corta o veneno da cobra. Ou então fazer um pequeno corte ali onde foi picado, porque isso vai fazer com que o veneno escorra pelo corte. Ou então sugar, né? Tem pessoas que dizem assim, suga no local da picada, que aí vai também eliminando ali o veneno. Gente, nada disso é o correto a se fazer. Então, o correto é, assim que houve o acidente, lava com água e sabão
água corrente, sabão neutro, para fazer ali a antisepsia, a limpeza do local e encaminha imediatamente essa vítima para o hospital para que possa receber os cuidados imediatos ali da equipe. Não oferecer líquidos com fins de tratamentos, como chás, leites, isso não funciona. Não vai cortar o efeito do veneno. Pelo contrário, vai retardar ainda mais, impedir que essa vítima vá para o hospital. E isso vai fazer com que perca tempo e ela pode agravar, principalmente se for criança. Nós, enquanto técnicos de enfermagem, quando recebemos no hospital um paciente desse tipo, mensuramos os sinais vitais, analisamos as queixas do paciente, controlamos a diurese, porque a gente viu que tanto nos acidentes com jararacas, como nos acidentes com surucucus, pode haver ali um risco potencial de insuficiência renal. Então a gente analisa a diurese, se esse paciente está conseguindo urinar, a quantidade de urina, o aspecto, se tem a coloração escura, se tem sangue na urina, porque a gente viu que são sinais e sintomas de insuficiência renal por conta do acidente, da toxina, do veneno da cobra. Então a gente faz esse controle, essa análise da diurese também. Se possível, levar o animal abatido para a identificação da espécie e definição do antiveneno para o tratamento adequado. Então, quando ocorre o acidente, que se faz o abate desse animal, ou seja, quando mata o animal, de preferência a gente coloca esse animal dentro de um recipiente grande, leva o animal para o hospital, que a equipe ali médica e a equipe também de vigilância epidemiológica e também de vigilância zoológica vai identificar qual é o tipo de animal, se é surucucu, se é cascavel, se é coral, enfim, se é jararaca, para poder haver ali a definição de qual o antiveneno que a pessoa vai tomar. E outro cuidado de enfermagem que fazemos é infundir o soro intravenoso, esses soros que eu falei para vocês, anticrotálico, antielapídico, antilaquético, são administrados na veia do paciente por via intravenosa e conforme a prescrição do médico. Tem a tabelinha que a gente vê o número de ampolas que a pessoa vai tomar de acordo com o animal que acidentou e também de acordo com a gravidade daquele ferimento, mas o médico é quem faz a prescrição desse soro e a gente obedece à prescrição, administra o soro, fica observando, monitorando ali o paciente, se o paciente vai ter alguma reação, seja pela questão da tomada do soro ou seja pela questão do próprio acidente em si, e a gente monitora esse paciente, hidrata esse paciente com outro acesso venoso para hidratação, anotamos e registramos em prontuário os cuidados de enfermagem, anotamos e registramos os sinais vitais e mantemos aquele paciente ali em observação na unidade de emergência sob umas 6 a 8 horas por aí, logo em seguida que ele toma o soro, para que esse paciente fique monitorado e depois ele receba alta. Então, o acidente com cobras não é brincadeira. Se ocorrer, a pessoa tem que ir imediatamente para o hospital e isso poderá salvar uma vida, certo? Salva-se uma vida quando essa pessoa ela recebe um atendimento adequado. Aqui nós temos na tabela, considerando a gravidade dos acidentes. Acidentes botrópicos leves são aqueles com quadros discretos, sangramentos discretos. Quadros moderados são aqueles que apresentam edema, inchaço, e casos graves são aqueles com alterações intensas, como hemorragias, choque, necrose, insuficiência renal aguda. Nesses casos, a pessoa tem que tomar 12 ampolas do soro antibotrópico, antilaquético ou soro antibotrópico e antilacrotálico, quando não se faz a diferenciação do animal. Nos acidentes laquéticos, nós temos os acidentes moderados, que são com quadros locais presentes, sangramento, mas sem sinais abdominais, e nós temos os quadros graves, quando ocorre quadro intenso como hemorragias e sintomas abdominais. Então aí nesses casos o paciente vai tomar de 10 ou 20
ampolas do soro antibotrópico e antilaquético. E nos acidentes crotálicos, provocados por cascavéis, nós temos os acidentes leves, quando a pessoa tem alterações neurológicas, sem mialgia, ou seja, sem desconforto muscular, sem perda da força muscular, e sem colúria, que é a alteração ali da urina. A colúria a gente viu que é aquela urina mais escurecida. Então, quando não tem, nós consideramos um caso leve. Consideramos um caso moderado quando existem alterações neurológicas, como cefaleia, dor de cabeça, ataques de convulsão e outras manifestações neurológicas, e também quando há colúria, alteração na coloração da urina, e consideramos casos graves quando aquele paciente tem alterações neuroparalíticas, manifestações no sistema nervoso, mialgia, que é perda da força muscular, e também colúria, quando existe ali alteração na coloração da urina. Nesses casos, a vítima vai tomar o soro anticrotálico ou o soro antibotrópico e antilaquético. E vai variar. Se o acidente for leve, vai receber 5 ampolas. Se for moderada, vai receber 10 ampolas. E se o acidente for grave, receberá 20 ampolas. E, finalmente, nos acidentes por coral verdadeira, a vítima vai receber o soro anti-elapídico. Todos os casos por coral verdadeira são considerados graves, por quê?